Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 20, versículos 18 ao 29. João, capítulo 20, versículo 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então a uma oração inicial. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o teu nome, porque nós reconhecemos o Senhor como o único Deus Criador, que fez o universo e todas as coisas que estão contidas nele, inclusive a mais sublime criação, o ser humano. Te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Embora
muitas vezes venhamos a julgar que o Senhor não está conosco. Mas o Senhor sempre, sempre estará conosco em toda e qualquer circunstância. Ó Deus, te agradecemos pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela condição do Senhor ter vencido a morte na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade, para nos salvar. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua paciência para conosco. Porque muitas vezes, em pensamentos, em comportamentos e em ações, nós entristecemos o teu Espírito. Muitas vezes, rejeitamos realizar a tua vontade, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É assim, meu Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor Jesus. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor de hoje, tem como título: Paz seja convosco. Vou repetir, o tema do nosso sermão de hoje tem como título: Paz seja convosco. Jesus ressuscitou ao terceiro dia de sua morte, no domingo. E após uma breve conversa com Maria Madalena, ela anunciou aos discípulos, conforme a ordenança do Senhor, dizendo: eu vi o Senhor. No final da tarde de domingo da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam atordoados, tomados pela angústia, pelas aflições, inseguros, com muito medo de serem presos e mortos pelos judeus. Então eles se mantiveram às portas cerradamente trancadas. Jesus, num corpo ressurreto, glorioso, ele atravessou portas e paredes, pôs-se no meio deles e os saudou, dizendo: paz seja convosco. Esta saudação de Jesus não foi fortuita, ou seja, não aconteceu por acaso. Foi uma saudação que transferiu aos discípulos a paz que só Jesus pode conceder. Para nós também, em meio aos nossos medos, às nossas inseguranças, às nossas aflições e angústias, Jesus sempre aparecerá diante de nós e proclamará: paz seja convosco. Isto para acalmarmos o nosso coração, porque Cristo é a paz verdadeira, porque simplesmente Jesus é o príncipe da paz. Tenhamos na nossa mente que Jesus ressuscitou. Cristo venceu a morte. Ele está vivo. E a sua paz concedida aos seus não depende de circunstâncias.
mas tão somente da sua presença em nós. Tenha o prazer de experimentar a paz do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo. Jesus prometeu aqui a paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aqueles cuja mente é firme, porque eles confiam em ti, confiam no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: Que a paz de Cristo governe em vossos corações. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, diz: Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz em todo o tempo e de todas as maneiras. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na sequência do diálogo de Jesus com seus discípulos, Cristo mostra as suas mãos perfuradas pelos pregos e o seu lado perfurado pela lança do soldado romano. E novamente ele saúda seus discípulos dizendo: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus repete esta saudação com a paz seja convosco, não sendo esta uma mera repetição ou um jargão religioso muito comum na saudação religiosa. Cristo agora reveste esta saudação de uma relevante importância, com o intuito de verdadeiramente tranquilizar os seus discípulos, para assim exortá-los a realizar a nobre missão de propagação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Jesus estava retirando os seus discípulos de um estado de passividade, alimentado pelo medo, pela insegurança, pela tristeza, para um estado de ser ativo para anunciar a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Hoje Jesus quer retirar você desta condição de uma alma que chora para uma alma que sorri e tem confiança em Deus para prosseguir em frente, vencer os obstáculos e anunciar a salvação e a vida eterna em Jesus.
Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. João capítulo 14, versículo 12 diz: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Para essa missão, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Ou seja, Jesus soprou vida espiritual sobre os seus discípulos de uma forma simbólica, que mais tarde iria se materializar efetivamente como um revestimento de poder na descida do Espírito Santo sobre os 120 no cenáculo no dia de Pentecoste. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos traz vida e regeneração. Então, o sopro do Espírito Santo em que Jesus realizou sobre os discípulos estava a capacitá-los para o envio, para a pregação do Evangelho. Porque Jesus dissera: a paz seja convosco. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu os envio. E para isso, Jesus então capacitou os seus discípulos, soprando o Espírito Santo sobre eles. Tito capítulo 3, versículos 4 ao 6 diz: Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A missão de anunciar o Evangelho de Cristo é nobre. E agora Jesus diz aos seus discípulos: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Equivocadamente, muitos pensam que Cristo outorga aos discípulos o poder e a autoridade de perdoar ou não perdoar pecados. Esta prerrogativa de perdão de pecados é exclusiva de Deus. Jesus aqui nos mostra que ao anunciarmos o Evangelho da salvação e de vida eterna, aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário serão salvos. Terão vida eterna. E aqueles que não crerem não serão salvos e terão a condenação eterna, isto é, a separação permanente da presença de Deus. Então venhamos a observar que, no sentido de Jesus falar, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados, Jesus estava dizendo:
quando vocês pregarem o Evangelho de Cristo, anunciarem o Evangelho da salvação, os que creem serão perdoados. Os que não creem serão condenados eternamente a ficarem separados da presença de Deus. Somente é prerrogativa do Senhor perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Agora, no sentido pessoal, nós podemos perdoar aquele que nos afronta, aquele que nos faz mal, neste sentido. Mas não podemos perdoar os pecados de uma pessoa. Só Deus pode realizar isto. Na sequência do texto base do sermão de hoje que nós lemos, João capítulo 20, versículos 18 ao 19, o apóstolo Tomé não estava com os discípulos na ocasião em que eles receberam duplamente a paz seja convosco. E uma vez que eles receberam também o sopro do Espírito, como a condição de capacitá-los, de trazer vida e regeneração a eles para o envio do anúncio da salvação para toda a humanidade. Entretanto, Tomé foi avisado que todos viram o Senhor Jesus ressurreto. E imerso em sua incredulidade, disse que só creria na ressurreição de Cristo se tocasse nas mãos e no lado do corpo de Jesus, que haviam sido perfurados. Sucedeu então que Cristo, 8 dias depois do domingo da ressurreição, reaparece aos seus discípulos. E lá estava Tomé, que ao tocar nas mãos e no lado de Jesus, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Tomé passa de um estado de incredulidade para um estado de credulidade, porque viu. Mas Jesus, depois disso, o repreende com amor, dizendo: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Vou repetir o que Jesus disse para Tomé. Porque Tomé só creu na ressurreição de Cristo depois que viu. Disse Jesus a Tomé: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Olha que promessa maravilhosa para você. Jesus, aqui neste texto do sermão, disse 3 vezes para os seus discípulos: paz seja convosco. A primeira paz é a entrega da paz que só Jesus pode conceder a qualquer um de nós, porque Ele é a verdadeira paz. Na segunda vez, a paz seja convosco, foi para
capacitar, dar vida, regenerar para a nobre missão de anunciar o Evangelho de Cristo. E a terceira, paz seja convosco, é para crer em Cristo como seu Salvador e Senhor. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Não se despeça em nada nesse momento, porque esta é uma mensagem divina que vai fazer diferença na sua vida daqui para frente. Aqui, quando ele disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aqui há uma promessa para você e para mim. Há aqui uma promessa para toda a humanidade, que não viu, mas creu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para o perdão de nossos pecados, para a salvação da condenação eterna, para a concessão de vida plena, abundante e eterna em Cristo Jesus no céu. Estes que não viram e creram são felizes, conforme a promessa do Senhor. Aí está a promessa para você, para mim, que não vimos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas cremos de verdade que Ele morreu na cruz do Calvário. Lá Ele foi crucificado e morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação da condenação eterna. E a condenação eterna é viver permanentemente separado da presença de Deus. Não é uma separação temporal como hoje se dá quando não olhamos para Jesus. É uma separação permanente. Esta é a condenação eterna. Ele nos salvou desta condição. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte física, Ele venceu a morte espiritual, para que nós também tenhamos a oportunidade de vencer a morte física e espiritual. Sermos, como diz a palavra, felizes, bem-aventurados, para viver eternamente com o Senhor no céu. Então, entrega a tua vida a Jesus neste momento. Esta foi a mensagem divina de hoje para você. Deixa Jesus tocar o teu coração. Eu conclamo a você a crer. Porque a promessa não é minha, a promessa é de Deus, a promessa é de Jesus. Felizes os que não viram e creram. Receba a paz do Senhor. Receba o sopro do Espírito Santo. Não, eu não quero aqui anunciar que você receba riquezas. Isto é uma consequência. Eu quero aqui anunciar que você receba neste momento a paz do Senhor Jesus. Que você receba o sopro do Espírito Santo, não só para capacitá-lo a ver
e entrar no reino de Deus, mas também de realizar a boa obra, a obra do Senhor, a obra divina. Anunciar Cristo Jesus a todo o mundo como Salvador e Senhor da humanidade. Entrega a tua vida a Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 8 ao 9, diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles. Quantas promessas Jesus aqui mencionou para você. Deixou para você, especialmente para você. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vou terminar este sermão dizendo o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Shalom Adonai. Vamos realizar a oração final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a Tua palavra. Nós não estamos vendo, Senhor, os acontecimentos em tempo real, porque são acontecimentos do passado. Mas o nosso Espírito, Senhor, testifica a verdade de tudo que o Senhor fala, de tudo que o Senhor faz. E a promessa de hoje é que felizes, bem-aventurados são os que não viram a tua crucificação na cruz do Calvário. Aqueles que não viram os açoites, a humilhação que o Senhor passou por nós. Felizes são aqueles que não viram o sepulcro vazio,
naquele domingo da ressurreição, o terceiro dia depois da sua morte. Felizes são aqueles que não viram o Senhor ressurreto nesta terra antes de ascender aos céus e voltar para o seu majestoso trono da graça. Felizes são os que creem que o Senhor está conosco pelos séculos dos séculos. Felizes são os que creem que o Senhor é o nosso Salvador. É o nosso Senhor que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege. A paz seja convosco. É a promessa, é a dádiva, é o presente que o Senhor nos dá nos momentos de medo, de insegurança, de aflições, de dúvidas. Então, Senhor, que a Tua paz venha sobre nós. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Especialmente a esta pessoa que ouviu esta mensagem divina diretamente para o seu ser. Que Teu Espírito Santo passe a dirigir a vida de cada um que não viu, mas creu nesta mensagem. Oh, meu Deus, te agradecemos por tudo. Seja conosco. Perdoa os nossos pecados. Faz com que tenhamos sempre esta vontade de estar contigo, de te adorar, de louvar o teu nome. É assim, meu Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Muito obrigado pela sua participação no nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.